Queridos irmãos e irmãs em Cristo, graças damos a Deus por mais este momento que estamos reunidos como igreja, aqui no Templo Santo André e Portão, pelos irmãos que também já estão conectados, assistindo pelo canal da Obediência. Graças a Deus por todos nós, por tudo aquilo que o Senhor Deus tem nos dado no dia a dia, durante a semana, durante a nossa jornada. Experiências às vezes boas, às vezes nem tão boas, mas agradecemos a Deus por tudo, que Ele sabe de todas as coisas. Agora peço que os irmãos se ponham de pé, para pela vontade de Deus abrirmos nossa reunião. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Onipotente, por sua santa e onipotente vontade, declaramos aberta a nossa reunião de hoje. Vamos começar cantando o hino da obediência a Deus. Nossas ações
vivemos para vós. Tua fé que desce de cima, mora em nossos corações. Potência que ilumina, inspira nossas canções. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Grande Senhor, mora em nós, nós vivemos para vós. Amém. Podemos sentar, pela vontade de Deus. Queridos, como eu estava dizendo, graças a Deus por todas as coisas. Agora chegando uns dias de mudança de temperatura, inverno chegando, vários casos de gripe e de síndrome respiratória por aí, né? Que Deus possa nos proteger a nós todos, toda a comunidade, toda a irmandade, e que, se porventura formos premiados aí com o vírus, que a gente possa, com inteligência, a gente possa, além da toda aquela questão cultural que recebemos de casa, de chás, de chacoeirada, mas, se necessário, que possamos também, evidentemente que pedindo a Deus o amparo e a proteção sempre, mas que possamos também ir ao médico, que foi ele também que desenvolveu aí a medicina, para que nós possamos, graças a Deus, para que nós possamos também nos socorrer a ela quando necessário. Especialmente lembrando, vários dos nossos irmãos e irmãs em Cristo já têm avançada idade, então a gente precisa realmente ter um cuidado maior. Queridos, para a reunião de hoje, eu estava durante a semana fazendo leitura da Palavra de Deus e ao mesmo tempo relendo a obra As Duas Grandes Leis Espirituais, escrito pelo professor Wilgard Ugart, e o capítulo 2 do livro, que de alguma maneira me dá uma embocadura para tudo que vem depois. Eu queria compartilhar um pedaço desse capítulo 2 com os irmãos, pela profundidade que ele traz e por aquilo que representa o trabalho, o chamamento que, através do Espírito Santo, do professor Ugart, a gente recebeu nesse tempo. Um chamamento que lá atrás, através de curas e milagres, um chamamento que, através da divulgação também do Correio do Povo, o jornal chamado Rósio, na época, né, regimentou em torno da doutrina um grande número de irmãos e irmãs em Cristo. Eu queria voltar um pouquinho na história, mas trazer algumas coisas do capítulo 2 de início nessa reunião, para a gente relembrar a pedra fundamental da igreja cristã primitiva, a pedra fundamental da doutrina da obediência a Deus. E o capítulo 2, e justamente ele diz: Jesus Cristo é o maior dos enviados divinos. Esse acho que é um tema que os irmãos já leram, já estudaram, e a gente, quando lê o Novo Testamento, especialmente a partir de Mateus, a gente também sabe que a nossa pedra fundamental, a pedra que tem que ser fundamental da esquina, né, é esse Cristo, é esse Jesus Cristo. Então, a partir do capítulo 1, que fala de evolução espiritual, que é isso que nós buscamos, evoluir espiritualmente, mas o capítulo 2, o professor Ugart traz um descortinamento que foi o motivo pelo qual fomos chamados, um grande número de irmãos foram chamados lá atrás, no passado, e 602 almas, entre várias famílias, 602 almas foram acompanhando o professor para o projeto de colonização na região de Palmeira das Missões. Palmeira das Missões, Três Passos, aquela região do qual este irmão, inclusive, também é filho, tendo nascido lá próximo do Rio Guarita, como alguns dos irmãos aqui presentes também são de lá. Então, eu quero fazer esse preâmbulo inicial pela importância
do tema, que às vezes as pessoas podem até... a gente está hoje, graças a Deus, no momento, depois da pandemia, nós aprendemos muito como igreja. Hoje já utilizamos o recurso da transmissão das reuniões online, graças a Deus por isso. Foi preciso recebermos toda a humanidade e nós um puxão de orelha, porque nós também precisávamos de alguma maneira nos abrirmos para a tecnologia e anteriormente não estávamos abertos. Num primeiro momento, da Alvani lembra, foi difícil, nós apanhamos muito porque não tínhamos o traquejo e o manejo com essas ferramentas, mas Deus foi nos mostrando que era o caminho, numa época do fique em casa, numa época que a gente precisava evitar o máximo possível, com a pandemia circulando da Covid-19, nós precisamos criar um meio para chegar até os irmãos na intimidade das suas casas. Então, graças a Deus por isso também, por aquele momento. E quando a gente olha a história, a gente vê que todo o trabalho de convencimento que o Espírito Santo, através da atuação do professor Ugarte fez, e também das divulgações que aconteceram pelo Correio do Povo e outros jornais da época, como o próprio jornal A Batalha, como também através das curas e milagres que aconteceram, como eu falei, mas a essência começa aqui, ó. Nós temos que buscar a nossa evolução espiritual. E o capítulo 2, que dá uma embocadura para o livro, que na verdade, de alguma maneira, nos traz mais elementos para ampliar a nossa compreensão do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, diz aqui, ó, como ficou evidenciado no capítulo anterior, seguindo quaisquer religiões ou seitas, não se chega a Deus, porque contradiz o plano espiritual de enviar ao mundo instrutores que, com sua sabedoria, ensinem a sua doutrina aos diferentes povos em diferentes épocas, adaptando-a à evolução espiritual da humanidade. E aqui tem uma parte na sequência que diz, sendo o último e, portanto, o mais poderoso mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, terminando com ele a cadeia dos grandes enviados divinos, conforme anunciou, dizendo que voltaria em espírito no fim do mundo, manifestamente a todos os homens toda a humanidade no dia do juízo final. Esse é um evento que a gente chama teologicamente de parúzia, né? Desta profecia, continua o texto, depreende-se que quaisquer futuros instrutores que venham depois de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quaisquer um que venha depois, só poderiam ensinar cingindo-se única e exclusivamente à sua doutrina. Olha que maravilha. Adverte-nos também a palavra de Deus da vinda de impostores, o que já aconteceu e poderá acontecer e talvez também esteja acontecendo nos dias atuais. Porque o próprio Jesus Cristo disse em Mateus 24, 23, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou eis-lo ali, não acrediteis, porque se hão de levantar falsos cristos e falsos profetas, e mostrarão tais sinais e milagres que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Segue o texto de Mateus dizendo, vede que de antemão vô-lo tenho declarado, se pois vos disserem, ei-lo que está no deserto, não saiais, ei-lo que está no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os corvos. Logo, depois da tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do céu e as potestades do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se hão de lamentar, e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande trombeta, os quais ajuntarão os escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passará o céu e a terra, mas não passarão as minhas palavras. E aqui, fechando a transcrição de Mateus, do Evangelho de Mateus, o professor continua. Por mais que pareça impossível, confirma-se
de fato, que todas as doutrinas originariamente foram ensinadas por um único Espírito Divino, em diversos lugares da Terra, do planeta. E nenhuma delas é igual a outra. Há diferenças entre uma e outra, ainda que todas sustentem idênticos princípios, como sejam a existência de um só Deus, monoteísmo, né? A existência de uma só vida universal, a prática do bem e múltiplos outros detalhes que dariam lugar a tratar este assunto em um livro separado, como, por exemplo, o aspecto trino da divindade. Que aqui, quando fala o aspecto trino da divindade, já temos a compreensão, né, de que não são três pessoas, é um único Deus que se manifesta de formas distintas, um único Espírito, né? Entretanto, continua o professor, continuemos tomando por ponto de partida as palavras do maior e último dos grandes enviados, pois assim devemos considerar a nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Então nós temos sempre que olhar para esse horizonte da Bíblia Sagrada, a partir daquilo que o professor Ugarte nos trouxe, desse entendimento de que realmente, se Jesus Cristo foi o último e o mais poderoso mestre, como diz na página 23, como diz na página 25, o maior e o último dos grandes enviados, todos nós que porventura formos chamados, ou tenhamos sido chamados, ou formos chamados para o trabalho de pregação, inclusive o professor Ugarte, todos nós precisamos levar o nosso horizonte, precisamos levar o nosso entendimento, entender que a pedra fundamental da esquina da Igreja Cristã Primitiva, da doutrina da obediência a Deus, é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro que em várias reuniões a gente fala, evidentemente, no nome do professor, porque há uma questão histórica, há uma questão de relembrar também grandes feitos que fizeram a história da nossa comunidade, fizeram a história do nosso povo, o povo de Deus, como cantamos no hino 74, acho que foi, né, Dalvani, agora há pouco, como o povo de Deus que acabamos chegando até aqui em Portão, atendendo o pedido da comunidade, para também aqui termos um local de pregação da doutrina da obediência a Deus. É claro que a gente também sabe que no passado, talvez alguns irmãos, por uma fé exagerada ou por um zelo muito grande, até talvez não entendendo perfeitamente aquilo que a doutrina era, talvez ensinaram em alguns momentos algumas coisas que não se adequavam, mas graças a Deus hoje, com muito estudo, com muita inspiração divina, muito amparo divino, a gente buscando esse conhecimento, a gente tem na prática esse entendimento de que realmente a pedra angular da esquina da Igreja Cristã Primitiva é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso tem feito toda uma diferença também em tempos em que a gente usa inclusive o recurso da transmissão, e hoje, graças à transmissão, os irmãos lá de Moçambique, de Caia, de Sofala e outros distritos estão também acompanhando a reunião que a gente faz aqui e nos outros tempos através desse recurso. Então, graças a Deus por isso, e a gente tem que ter essa hombridade, tem que ter esse direcionamento dado por Deus, desta compreensão de que realmente tudo o que fizemos é por Ele, para esse Cristo que habitou em Jesus. Lembrando, né, para finalizar essa prédica inicial, essa fala inicial, lembrando que Jesus era a sombra física, embora que nele profetizado estava por diversos profetas no Antigo Testamento, diversas passagens, que o Cristo viria, o Mashiach viria, e ele viria para poder salvar o povo. Num primeiro momento incompreendido, acharam que viria alguém que pudesse pegar em espada, pudesse liderar um grande exército contra o opressor da época, que era os romanos, né, que tomavam conta daquela região, mandavam naquela região a peso de suor e lágrimas e sangue, inclusive, né, e altos tributos. Mas aí o que se vê é que vem Cristo, esse Espírito Santo de Deus vem, habita em Jesus de Nazaré, e aí traz uma mensagem que não era da espada, era a mensagem do amor, desse amor incondicional, desse amor obediência a Deus. Porque se nós lermos a Bíblia Sagrada do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse,
a gente vai ver que todos os textos, todos os livros, em essência, eles nos ensinam, se nós pudéssemos resumir numa frase curta, nos ensina a obedecer a Deus. Ou a gente obedece, ou a gente desobedece. Ou a gente está naquilo que o professor Ugarte cunhou chamando de lei de obediência, ou a gente está na lei de obediência, obedecendo a Deus, ou estamos na lei do mundo, na lei de liberdade. É uma forma diferente de dizer, mas é aqueles que estudam a palavra de Deus, aqueles que leem, aqueles que recebem de Deus a disciplina e a organização para dedicarem tempo para o estudo da palavra, também assim o compreendem. Eu dou graças a Deus por esse primeiro momento, e aí já de imediato passo a palavra para a irmã Lourdes entregar uma mensagem, depois a irmã Lourdes passa a mão do Alvani, retornando para mim para o encerramento. Então, pela vontade de Deus, irmã Lourdes. Deus conosco, irmãos, mais uma vez nós aqui reunidos pela vontade de Deus, e um Deus conosco aos irmãos que estão nos assistindo, graças a Deus por tudo. E hoje eu tirei uma mensagem da Bíblia, capítulo de Tiago. Talvez eu já tenha até lido essa mensagem que eu vou ler, mas cada gente lê tem um entendimento mais diferente, parece, né? Ou a gente está no aprendizado, vai aprendendo a diferenciar diferente as palavras. Acerca de provas e tentações. Capítulo de Tiago, capítulo 2. Começa o capítulo 2. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, a 12 tribos que andam dispersas, saúde. Acerca de provas e tentações. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, e sabendo que a prova da vossa fé, obra e paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie seu irmão abatido na sua exaltação. Então, como explica aqui, né? Ninguém recebe coisas do Senhor particular, como se diz, né? Tudo é para, não para nós, para benefício nosso. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, porque sai o sol com ardor e a erva seca, e a sua flor cai. A formosa aparência do seu aspecto perece, assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, que quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Ninguém sendo tentado diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, toda
a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai, das luzes em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Eu tirei um texto para entender um pouquinho a diferença de provas e a diferença da tentação. Tirei um texto que nos ensina como discernir provações e tentações. Tentação é um convite ou inclinação do pecado, original ao mundo material, com o objetivo de nos distanciar de Deus. E a provação é uma situação difícil que às vezes se apresenta para nós, nos permitida por Deus. Então, as provações é permitida por Deus e as tentações é do mundo material, não é do mundo não é Deus que nos permite, né? É nós que temos que obedecer a Deus para não ter as tentações. E as provações é as coisas que Deus coloca para nós, né? Para provar a nossa fé. Às vezes se apresenta para nós como permitida por Deus, para nos testar, fortalecer, lapidar a nossa fé. As provações produzem perseverança, maturidade. Devemos considerar nossas aprovações com alegria, que permite-nos crescer na nossa jornada. Ensina-nos pedir sabedoria a Deus e testa a nossa fé. Ensina que Deus é a fonte de todo o bem. A nossa alegria nasce do momento que confiamos em Deus. Ele usa nossas dificuldades para fortalecer o nosso caráter, transformando sofrimento em crescimento espiritualmente. Embora ninguém gosta de passar por provações, mas ajudam nós a amadurecer e reconhecer nossa força, nossa capacidade de superação em Deus. Funcionam como um processo de lapidação, permitindo que nossa fé seja purificada, longe de ser um castigo. Esses momentos nos servem para desenvolver a perseverança em Deus e nos tornar espiritualmente mais forte. Por isso, precisamos buscar Deus sempre, viver na vida em oração e em obediência a Deus. As provações é para que nós possamos reconhecer a nossa força ou a fraqueza na nossa fé. E acreditamos por trás das provações diárias estão as maiores bênçãos de Deus para nós. Então, irmãos, que a aprovação gera em nós, gera paciência, perseverança, faz nós aprender a esperar em Deus, confiar sem perder a esperança e nos fazer entender que o silêncio de Deus não é a ausência dele, e sim esperar o tempo dele, tudo no tempo de Deus, não no nosso tempo. Eu agradeço mais uma vez por esse pequeno texto de reflexão. Mais uma vez por estarmos aqui, que Deus deu mais uma oportunidade para nós estar aqui, né? Graças a Deus por isso. E passo a palavra ao irmão Daldenir. Que a paz do Senhor Cristo continue com todos nós. Portanto, a última fala da irmã Lourdes é sempre motivo de agradecermos a Deus todas as oportunidades que temos para estarmos envolvidos na prática da obediência a Deus. Aliás, é um estatuto, né? Em tudo dai graças.
Agradecer pelas experiências. Nós temos falado muito acerca dessas palavras, né? A irmã Lourdes foi muito feliz também em trazer que esse texto, né? Ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Porque todos nós, queridos irmãos, que é um tema bastante atual, todos nós quando viemos a esse plano físico, viemos com a nossa trajetória traçada por Deus. E uma das falas do professor Ugarte, né? Ele diz que Deus traçou-se em cada um uma espécie de destino. Ou seja, cada um de nós, quando viemos a esse plano físico, nas várias migrações, né? Temos as nossas tarefas a serem realizadas. E o de mais importante, que nós temos também dito com muita frequência, nós temos data de vir e de voltar. Temos o momento de pegar o corpo físico, né, depois da gestação lá, e o momento de nos desligarmos dele. Isto está já desde a fundação do mundo, segundo a palavra do apóstolo São Paulo, predestinado. Nesse intervalo, aí diz o professor Ugarte, se desde do primeiro vagido até o último suspiro, tudo obedece à vontade de Deus, esse intervalo, esse ciclo também obedece a Deus. Às vezes de forma consciente e às vezes de forma inconsciente. Mas então a instrução que temos é em tudo dar graças. Inclusive naqueles momentos que aos nossos olhos não parecem bons. Às vezes a gente julga que é uma provação, que é uma prova, que é uma dificuldade, que é uma doença, que é uma enfermidade. Mas tudo isso, queridos irmãos, são as experiências necessárias para que nós nos fortalecemos espiritualmente. Então, quando dizem tudo dai graças, não é ficar de braço cruzado vendo a vida passar. Na fala do irmão Gervásio também, ele falava sobre a saúde, né? E é uma coisa interessante que alguns tempos atrás existia um conceito um pouco distorcido, né? O fato de nós pertencermos à obediência a Deus deixava as pessoas imunes. Eu não vou adoecer, eu não vou morrer, eu não vou ficar doente. E muitas pessoas tiveram que viver a experiência na carne, saber que não é assim que funciona. Então, quando a gente olha o panorama geral, né, eu na última fala tive a oportunidade no tempo de Estevão de dizer, nós vimos a inteligência que Deus deu aos homens para que avançasse na medicina, na tecnologia, na previsão do tempo, mas é Deus dirigindo o seu universo. Então, quando Deus dá a capacidade da medicina desenvolver um imunizante, uma vacina contra a enfermidade, nós não seremos rebeldes nem hipócritas e dizer que nós não precisamos. É um cristão, acima de tudo, prudente. Eu acredito, irmãos. Prudência, equilíbrio é um dos atributos do cristão. De pessoa para pessoa muda muito a sua imunidade, a sua carga emocional, a sua maneira de reagir a uma série de coisas. Mas não é à toa que Deus colocou então, todo esse aparato da medicina, esse aparato da tecnologia, da ciência, para preservar a humanidade. Então, que nós sejamos, então, prudentes, vamos lá cuidar da saúde, vamos nos guardar do frio, né? O nosso estado que tem as temperaturas aos extremos, né? No verão bem altas, no inverno mais baixo, então, como a nossa população tem uma grande proporção de idade avançada, vamos nos cuidar sim. Voltando à fala inicial, então, o irmão Gervásio falava sobre a obra das duas grandes leis, né? E é a nossa pedra fundamental, né? Porque o professor Ugarte, ele baseia-se na instrução de nosso Jesus Cristo para aclarar, né, muitas passagens. E eu sou uma pessoa que oportunamente gosto de enfatizar o trabalho que os nossos irmãos já fizeram para que a doutrina chegasse até os nossos dias. Estamos aí às portas de comemorarmos 90 anos da fundação da Igreja Cristã Primitiva, né? Sociedade de Filosofia Transcendental, o lugar que funda lá, em 1937. Nesses 90 anos, muita coisa aconteceu, muitos irmãos se doaram para a pregação dessa doutrina, muitos irmãos abandonaram casas, famílias, para se doarem exclusivamente para a pregação da doutrina.
Então, se hoje, pela vontade de Deus, nós estamos aqui, né? Estamos no século XXI, podendo usufruir de toda essa estrutura, que nem sempre foi assim, né? As literaturas, a própria internet a nosso favor, é porque irmãos lá atrás, né? Com muito poucos recursos, né? De transporte, de comunicação, né? Depois que veio o Correio do Povo lá nas suas fases iniciais para que o professor pudesse divulgar, mas irmãos que se doaram em prol, com muita dificuldade, em prol da pregação da doutrina da obediência a Deus. Então, é importante, queridos irmãos, que nós não esqueçamos o legado desses irmãos. E aí, né, eu lembro que aqui também nesse tempo eu fiz um comentário, né? Temos os irmãos lá, pioneiros lá na Serra, né? Palmeiras, Palmitinha, toda aquela região lá. E também os irmãos da capital de Porto Alegre, né? Os irmãos aqui da zona urbana, que também se esmeraram, né? E se doaram naquele momento para que pudesse, então, já nos meios formais, né? Já juridicamente, assim, registrado, pudesse, então, estar pregando a doutrina de forma liberada, de forma autêntica, de forma dentro dos padrões da lei, né? E até hoje nós seguimos aí esse legado, né? Na fala de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Quando seres humanos nós temos que, cidadãos, pagar nossos impostos, conta da água, conta da luz, e a igreja como um todo, né? O seu CNPJ, cumpre com as suas obrigações perante a parte jurídica. E o mais importante realmente é esse momento em que nós vivemos, é vivenciar a obediência a Deus no nosso dia a dia. Né? Temos aí N instruções, temos aí uma gama muito grande de instrumentos que nos dão assim, nos aclaram, nos esclarecem, nos orientam a prática da obediência. Mas o que vale realmente é aquilo que nós exercitamos no dia a dia. A obediência a Deus na sua essência, é aplicada no nosso dia a dia, no campo experimental, segundo palavras do professor Júlio Gatti. E aí, nós vamos ver que muitos irmãos têm compreensões diferentes, e por ter compreensões diferentes, agem de maneira diferente. E há um tempo atrás, então, alguns até endeusaram a figura do professor Júlio Gatti, né? Por uma compreensão equivocada, por uma ideia, por uma razão que não era verdadeira, né? Quando o professor Júlio Gatti diz ali, propriamente, na sua fala, né? Todos aqueles que vieram depois de nosso Senhor Jesus Cristo têm que se basear no último maior enviado divino, né? Logo ele, né? Se humilhou e disse que ele não tinha nada, não tinha faculdade, não era dono dele mesmo, então era somente um vaso, né? E isso nós vamos eternizar falando isso, né? Naquele vaso Júlio Gatti, como foi o vaso São Paulo, o vaso São Pedro, hoje o vaso Júlio, o vaso Alceu, né? O vaso Cecília, os irmãos que partiram dessa vez. Nós nunca vamos esquecer a nossa história. Porque quando for contar a história da comunidade de Portão, vão ter que falar dos primeiros passos que deu. Estamos aqui com 13 para 14 anos, irmão Gervásio. Tempo São Marcos está à beira de fazer 60 anos também, pela vontade de Deus, de pregação, de luta. Todos os irmãos vão ter que contar os irmãos que fizeram a história ali. Mas porque os irmãos foram imbuídos. Não é aquela figura, né? Aquele RG, aquele CPF do irmão, não. A expressão do Cristo, né? Jesus, o Cristo, né? O Cristo não é o sobrenome de Jesus. Era a essência, a energia de Deus naquele vaso chamado Jesus. A energia de Deus no vaso São Paulo, no vaso Pedro, no vaso Júlio Gatti, no vaso de cada um de nós. Então, isso tem que ficar muito bem claro para nós, para a gente não humanizar o poder de Deus. Não humanizar, né, o poder de Deus que age. E aí, eu comentei outro dia aqui também, quando nós falamos em igreja, falamos da essência. Hoje a igreja está reunida presencialmente aqui em Portão, nesta casa. Não é a casa que é santa. A igreja, assim, é essa essência, é esse espírito em cada um dos irmãos, né, que hoje, nesse sábado, 16 de maio de 2026, está aqui reunido. Amanhã, pela vontade de Deus, General Câmara, nossos irmãos que estão nos aguardando também, pela vontade de Deus, estão lá. Também numa reunião a partir das 10 horas da manhã. A igreja estará em General Câmara, né, assim como está em outros lugares. Então, queridos irmãos, isso não é uma fala nova. Nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que a igreja estava reunida orando na casa do irmão. Quando São Pedro estava preso, a igreja estava orando lá na casa do irmão e São Pedro foi solto.
através do poder do Espírito Santo. E a igreja estava orando na casa do irmão. A gente ter o conceito de que igreja não é a casa, não é o local. A igreja é o espírito de coletividade, de obediência, de fé em Deus. Então a igreja está reunida nesse momento aqui no Templo Santo André. Dito isso, eu também separei um texto aqui na carta de São Paulo a Filemon. Tá? É uma carta a mais curta carta que tem, em que o apóstolo se dirige a esse irmão também. Né? E bem nesse contexto de igreja, para quem saiba, para quem acompanha, né? A carta que antecede Hebreus é entre Tito e Hebreus. Né? Ela tem aqui um capítulo. Né? Um capítulo. Capítulo 1 aqui se estende até o versículo 25. Mas é interessante, toda a escritura, queridos irmãos. E aí eu abro a seguinte parênteses para os irmãos. Nós temos que realmente nos doar para o estudo da escritura. Temos que tirar um tempo por dia, por semana, para nos doar, porque tem muitos momentos vividos pelos nossos irmãos lá naquele momento primitivo, né? E eu por mais que eu seja repetitivo, mas isso me faz bem, né? Quando nós falamos que nós somos cristãos primitivos, nós estamos buscando praticar a primitiva prática da obediência ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo e relembrada pelo professor Ugarte. Isso é importante que a gente tenha muito vivo na nossa mente. Um cristão primitivo é aquele cristão, na sua essência, que busca a prática primitiva, dita no primeiro momento por nosso Senhor Jesus Cristo, seguido pelos apóstolos, relembrada pelo professor Ugarte e dispartida por todos aqueles outros nossos irmãos nas diversas comunidades que estão pregando essa mesma essência. Então, o culto primitivo. E aí, todo o ato dos apóstolos, todo o evangelho, todas as cartas têm base. Então, tem situações parecidas que os irmãos já viveram e nós estamos vivendo. Então, a título de conhecimento, Filemon era um cristão rico da cidade de Colossos, que depois São Paulo escreve uma carta só aos colossenses, né? Mas Filemon especificamente, um cidadão rico que se converteu ao cristianismo pela fala de São Paulo. E como os senhores daquela época tinham escravos, né? Escravos, servos, uma série de coisas, e teve lá então o seu servo que foi fugitivo lá. E que o São Paulo acabou, Onésimo, né? Que São Paulo acabou convertendo também, e depois ele enviou de volta a Filemon, para que ele então aceitasse ele, não mais como escravo, mas como irmão. Então, rapidamente eu quero ler para os irmãos aqui, essa primeira parte aqui, né? Eu disse, o capítulo é bem curtinho, mas com ênfase também na igreja. Olha só. Diz aqui bem na parte inicial. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, que é a esposa dele, e Arquipo, seu filho, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em sua casa. Estava dirigindo a carta a Filemon e a igreja que se reunia na casa desse irmão. É uma característica da nossa comunidade, das nossas comunidades, iniciar a sua comunidade na casa do irmão. Foi aqui no Templo Santo André, foi no Templo São Marco, foi no Templo Profeta Elias, foi no Templo Santo Estevão. Os irmãos começam a reinar nas casas e ali começa a fomentar para a obediência, os irmãos começam a crescer, e a igreja, depois que tomam uma dimensão maior, consegue um espaço. Mas a igreja, os irmãos terem se concessar esse conceito, a partir na fala de nosso Jesus Cristo, tem até no nosso procedimento de abertura e encerramento. Quando 2 ou mais reunirem-se em meu nome, eu estarei entre vós. Quando ele diz eu estarei entre vós, aí está a igreja, aí está a essência do Cristo. Quando 2 ou mais se reunirem pela vontade de Deus, aí já está formalizada a igreja nessa essência. Então ele diz, né, ao Filemon e a sua família e a igreja que está reunida em sua casa. A graça e paz para convosco do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então diz São Paulo assim: dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti, Filemon, nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos.
para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive a grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Cada vez que nós sabemos que algum irmão em algum lugar está praticando a obediência, também nos alegra, porque é mais um ser em evolução, é mais um ser em ascensão espiritual. E aí vai por terra o bairrismo, né? A região não importa se o irmão está na Grande Porto Alegre, se está na Serra, se está em Moçambique, onde o irmão estiver praticando a obediência, nós estaremos vibrando, porque nós formamos essa igreja. Os irmãos entendem? Que a igreja vai além do bairro, além da cidade, vai onde estiver alguém reunido, alguém buscando a prática da obediência a Deus, lá estará uma extensão de cada um de nós. E isso nos torna irmãos em Cristo. Isso nos torna igual. Não importa se eu cheguei há 50 anos atrás, há 40, se eu cheguei hoje. Se nós estamos na prática da obediência, o tempo de casa é irrisório. Nós temos realmente nos empenhar e nos alegrar e incentivar uns aos outros na prática da obediência a Deus. Porque de nada adiantaria o trabalho de nosso Jesus Cristo, São Paulo, professor Ugarte, se nós não praticarmos a obediência a Deus. Não vai, para nós não vai resolver. Resolve sim para aqueles que assim o fizeram. Diz aqui então: pois bem, ainda que sinta plena liberdade do apóstolo São Paulo em Cristo para te ordenar o que convém, então é uma das características do cristão exercitar a humildade, exercitar a igualdade, como São Paulo estava fazendo. Apesar de ter instruído, ter convertido Filemão, ele estava conversando e pedindo digamos assim, um favor para que ele aceitasse esse servo que havia fugido por ser escravo, mas que agora, convertido à obediência a Deus, era um irmão em Cristo. Embora, né, eu sinta a plena liberdade em Cristo de te ordenar, prefiro todavia solicitar-se em nome do amor, sendo que sou Paulo, velho agora, e até prisioneiro de Cristo, sim, solicito-te a favor do meu filho Onésimo, que era um escravo que haveria fugido, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta e peço, em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para que em meu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não mais como escravo, e sim, acima de tudo, como irmão caríssimo, especialmente a mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me considera como companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou te deve alguma coisa, lança-o em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho te escrevo, eu pagarei para não te alegar que também me deves a ti mesmo. Se, irmão, que eu receba de ti no Senhor esse benefício, reanima no meu coração. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que em vossas orações vos serei restituído. Saúdo-vos, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas, Lucas, meus colaboradores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. São cartas, são recados, são instruções com o apóstolo São Paulo, né? Aí dizendo ele já velho, já no fim da sua carreira, sabendo que ele ia partir, mas instruindo sempre que o bem, que o amor, que o perdão, toda essa gama de virtude própria do cristão também estivesse com Filemão, né? E aceitasse então Onésimo, que foi um escravo que saiu, mas depois de convertido virou um trabalhador também. E assim, queridos irmãos, encerro a minha fala aqui agradecendo a Deus mais uma vez a oportunidade de estar reunido com os irmãos e de poder fomentar a prática da obediência em cada um de nós. Que a fagulha do Cristo possa estar aquecendo os nossos corações, nos levando espiritualmente. Devolvo a palavra ao irmão Gervásio. Graças a Deus, né? Graças a Deus, mais um momento que a gente está junto, mais um momento que a gente escuta a palavra de Deus, mais um momento que a gente se
se aperfeiçoa ouvindo aquilo que o Senhor preparou para essa noite. Eu quero aqui ainda fazer um adendo à fala do irmão Dalvani, que quando essa carta de Paulo a Onésimo começa, ela começa com Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Aliás, essa forma, se os irmãos olharem no Novo Testamento, é uma forma que Paulo se refere com muita frequência. Em muitas cartas ele começa se referindo a si próprio como prisioneiro de Cristo Jesus. E quando fala prisioneiro, na forma da grafia original do grego, que é o doulos, a palavra que é utilizada nos originais, prisioneiro, ele se refere a ele como cristão primitivo, como sendo ele prisioneiro de Cristo. Vocês olhem a maravilha que é a compreensão quando a gente compreende isso, porque o escravo, naquela época, os senhores, os ricos tinham escravos e servos. O escravo não fazia a sua própria vontade. O escravo tinha que fazer, mesmo que à força, ou sendo reprimido, ou sendo chicoteado, o escravo era obrigado a fazer a vontade do seu senhor. Mas espiritualmente, Paulo, quando ele mesmo diz, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, ele está aqui admitindo espiritualmente o nosso horizonte espiritual, que nós precisamos, obedecendo a Deus e fazendo a vontade de Deus e não fazendo a nossa própria vontade. Porque se nós somos escravos de Cristo, e nós precisamos também olhar pelo viés espiritual, se nós também somos escravos de Cristo, nós também não temos que fazer a nossa própria vontade. Não temos. Precisamos anular essa vontade, essa ilusória vontade humana, para nos colocarmos aí em sintonia com esse horizonte espiritual, desses melhores escritos, das melhores traduções que vêm do texto sagrado, viu? E sobre provações, né, irmãos? Todos nós passamos, né? Passamos por algumas coisas, igual o aluno que na escola precisa passar pelas provas para no final do ano ser aprovado e mudar a série, nós também passamos por provas. A vida é uma grande escola. Esse período do primeiro vagido até o último suspiro, que o irmão Dalvani falou, do qual nós estamos aqui hoje encarnados, é uma grande escola. No dia a dia é uma grande escola. Qual é as provas que vai vir para este irmão que vos fala? Deus o sabe. Várias já vivi, já venci, outras não ganhei. Os irmãos, qual é a prova do irmão, da irmã? Também não sei, mas Deus o sabe e sabe que cada um recebe exatamente aquilo que consegue suportar, exatamente aquilo que consegue passar para seguir nessa jornada de evolução espiritual. E eu fecho essa fala dos dois, e na minha também, que é realmente em tudo dai graças. Nós precisamos agradecer por tudo. Mesmo essas coisas que porventura sejam mais, por uma ótica material, a gente pode até pensar assim, mas está doendo, essa enfermidade está incomodando. É que nem agora o Cláudio Brum passando por uma situação de cálculo renal, né? Dói, incomoda, a dor está ali, mas são experiências que a gente precisa certamente passar e vencer. Aproveito aqui para relembrar a igreja, o pedido de oração que chegou para nós, para essa reunião. Acabei de falar no Cláudio Brum, que está se vendo lá com cálculo renal, né? Que Deus possa aliviar, possa dar um encaminhamento adequado e o procedimento, talvez cirúrgico ou médico adequado, para que ele possa, se Deus quiser, logo estar livre disso, superar isso. Também chegou o pedido de oração pelos irmãos de São Leopoldo, Jean, a Isabel e a Heloísa. Os irmãos lembrem de orar, como também nunca é pedir demais, lembrem de orar por todos, porque é nosso dever cristão orar por todos. Orem pela comunidade da fé, orem pelos irmãos daqui do Templo Santo André, orem pelos irmãos dos outros templos, das outras comunidades, orem por todos indistintamente. Temos o dever de orar em tempo e fora de tempo, também por toda a humanidade. Dou graças a Deus por esse momento inicial. Peço que os irmãos se ponham de pé para nós fazermos a nossa oração. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, pela vontade onipotente, reunidos pela vontade de Deus, temos fé que o Senhor está aqui no meio de nós, conforme o Senhor mesmo disse: quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu estarei no meio delas. E todos aqueles que veem e ouvem são testemunhas dessa verdade.
Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos por teus instrutores, te pedindo que o Senhor fale na boca deles, dando as melhores condições para que possa, Senhor, todos nós possamos levar adiante a doutrina da obediência a Deus, a Igreja Cristã Primitiva, para que cheguem a todos aqueles que têm o seu nome inscrito no livro da vida. Fortifica, Senhor, as colunas para a edificação da tua Igreja na face da terra e mandes novos trabalhadores para a sua seara, porque a seara é grande e os trabalhadores ainda são poucos. E conceda-nos, Pai, o dom da fé, o dom das obras, para que possamos trabalhar sempre em bem, todos nós em bem da tua obra. Glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos pedindo por todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, presentes ou ausentes, onde quer que se encontrem, fazendo a sua santa vontade e invocando unicamente o teu Santo Espírito. Senhor, te pedimos por aqueles que se encontrem enfermos, tanto espiritual quanto materialmente, aqueles que oram e pedem por sua saúde. Pai, melhora, ampare e os cure, se assim for da tua santa vontade. Fortifica todos os membros desse corpo, Pai. Te pedimos também por todos os irmãos que viajam, para que possam ir e vir sem impedimento, por nossos parentes segundo a carne e por todos aqueles que o Senhor nos coloca como companheiros de jornada. Te pedimos também por todos os governos da terra, especialmente para o nosso governo aqui do Brasil, para que nós possamos continuar tendo tempos favoráveis e paz e democracia, para podermos continuar levando adiante a doutrina da obediência a Deus a todos aqueles o Senhor assim tem determinado. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Senhor Cristo e Pai Santíssimo, te rogamos, Senhor, pedindo o perdão, e os que puderem ajoelhar, ajoelhem-se, te pedindo, Senhor, o perdão de todas as nossas rebeldias, desobediências, tudo aquilo que porventura o Senhor sabe que não convém, e nos reconduza, Senhor, nos ilumine de volta no teu santo caminho, para que nós possamos, Senhor, continuar nossa caminhada firmados em ti, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a pedra angular a qual nós seguimos, e a esta obediência a Deus a qual nós praticamos. Senhor, livra de nós, tira de nós todo e qualquer sentimento que não provém de ti, Pai. Tira de nós a raiva, o ódio, a inveja, a faleria, a língua frouxa. Tira de nós, Senhor, toda e qualquer emanação que seja negativa, para que só habite em nós as melhores virtudes descidas de ti, descidas do Onipotente. E nos ensina, Pai, a cada dia a tirarmos tempo e disciplina para que nós possamos meditar, que nós possamos orar, que nós possamos ler, estudar o teu Evangelho, Senhor, para que nós possamos gradativamente, a cada dia que passa, irmos crescendo em sabedoria, sabedoria que vem de ti, sabedoria que é tua, para que nós possamos seguir a nossa jornada. Senhor, te pedimos também que o Senhor afaste as pragas descritas no Apocalipse de São João. Livra de nós as tormentas de chuva, de pedra, de vento. Livra de nós as guerras, as epidemias, as secas, as inundações. Enfim, livra de nós todos os temporais, espirituais e materiais que o Senhor sabe que não convém. E que só nos acompanhe o Senhor e os seus santos anjos de luz, que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo chegaram até a ti. Glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. De pé, pela vontade de Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como nos céus, assim também na terra. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes na tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sentemos pela vontade de Deus. Enquanto a Mari passa para nós a coleta, por favor. Enquanto as irmãs passam ali, agradecendo a presença
O irmão Abrão, né, Dornelli, está aqui hoje. Graças a Deus pela tua vida, também pelo teu trabalho lá, no teu ministério lá também, que Deus possa abençoar ricamente também essa caminhada. Lembrando também, nós teremos amanhã, o irmão Dalvanin já falou, reunião em General Câmara às 10 horas da manhã, cânticos às 9h30, né? Por aí, né? Meia horinha antes. Os irmãos que quiserem ir à General Câmara estão convidados. Nas quartas-feiras, reuniões no Templo Santo Estevão, na Avenida Polônia, em Porto Alegre. Também no segundo e no quarto sábado, sempre reunião no Templo São Marcos, em São Leopoldo, na Felipe Weber 279. E inclusive a próxima reunião sábado, dia 23, né? E lembrando aqui, dia 30, que é o último sábado do mês, este último sábado do mês nós teremos reunião às 20 horas no Templo Santo Estevão, em Porto Alegre. 17. Às 17. Às 17 horas? 17 horas, ok. Estava com o horário alterado aqui. E temos também as reuniões virtuais, sempre, né? Segundas-feiras, às 20 horas, pelo Meet. E reuniões de estudo às quintas-feiras, às 20 horas, pelo Meet também. Então, todos os irmãos convidados aí para participarem aí, para poderem aproveitar as oportunidades para o estudo. Esse é o momento, então, que a gente abre para os irmãos que queiram fazer uso da palavra, para citar alguma graça, alguma manifestação que tiverem. Tem a palavra aberta aos irmãos nesse instante, pela vontade de Deus. Irmã Júlia. Eu quero dar graças a Deus que eu não ia vir na reunião, e daí meu filho ligou se prontificando me trazer, agradecendo a Deus por tudo, e que Deus me dê muita força e fé, e que Ele continue no caminho certo, que seja feita a vontade de Deus. Amém, graças a Deus. Bacana, a gente sempre tem dito, né? Eu sempre que venho, sempre que posso, a Júlia vem comigo. Hoje a gente tem um compromisso, depois tem um aniversário, nós vamos direto daqui. E aí disse, Júlia, hoje eu não consigo, mas graças a Deus que o Abrão conseguiu encaixar nessa vida e deu certo. Graças a Deus. E digo sempre, ó, sempre que vierem ao templo, lembra daquele irmão, daquela irmã que às vezes tem alguma dificuldade para vir, oferece uma carona. Se você tem carro, oferece uma carona e venham juntos, que é importante a gente estar presente aqui. Eu também quero agradecer a Deus pela semana, pelos últimos dias, por tantas coisas que o Senhor Deus tem nos dado, mas especialmente pelo seu amparo, pela sua proteção em todas as atividades, todas as funções do dia a dia. Agradeço a Deus por isso. Mais algum irmão ou irmã? Irmã Lourdes? Agradecer por tudo, todas as coisas. Fizemos praticamente 2 passeios em um mês. Graças a Deus. Pedimos pela vontade de Deus, por uma semana, assim, nós ia dar uma surpresa na sogra, que ela ia fazer 75 anos. Irmã Nilda, parabéns, 75 anos, coisa boa. Deu tudo certo, fomos e voltamos, tranquilo, assim, fomos no sábado, na sexta e voltamos no domingo, tudo certo. Graças e eu a Deus. agradeci muito, graças a Deus, por estarmos juntos de novo, né, e comemorar, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Então tem que, quando dá certo, pela vontade de Deus, comemorar. É isso aí. E graças a Deus por ter chegado até aqui hoje, pela vontade de Deus, estamos aqui. Graças a Deus. Mais algum irmão ou irmã queira se manifestar? Então, em virtude do silêncio, peço que os irmãos ponham-se de pé para nós encerrarmos a nossa reunião. Senhor Jesus Cristo e Pai Santíssimo, graças te damos por tudo que vivemos hoje aqui, Senhor, pelas lições, pela fala que foi falada, por aquilo que ouvimos, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado, daquilo que praticamos. Enfim, te agradecemos por tudo. E agora, Pai, nos despeça-nos em segurança, nos leva de volta em segurança até os nossos lares, protegendo no caminho e em todo o percurso que tenhamos que fazer. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo, por sua santa e onipotente vontade, declaramos encerrada a nossa reunião espiritual de hoje. Que Deus esteja conosco por todos os ciclos dos ciclos. Amém.